Fala pessoal, sou o Luiz Viana da Solid Offensive Security e seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso workshop 100% gratuito de Pentest em aplicações Android. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, recomendo que você faça a matrícula pela plataforma de ensino da Solid nesse workshop, é 100% gratuito e por lá você vai ter a lista das aulas, o link para download do aplicativo que a gente está invadindo durante esse workshop, Solid Bank, e também, ao final do workshop, você vai conseguir emitir um certificado de conclusão. Na última aula, a gente montou um ambiente completo de pentest em aplicativos mobile. A gente configurou um Android emulado, totalmente virtual, a gente instalou as ferramentas necessárias para iniciar o pentest, só que aí a gente se deparou com uma proteção anti-root no aplicativo Solid Bank. Então, o objetivo dessa aula é dar um passo para trás e passar por uma etapa essencial no pentest em aplicativos mobile, que é a análise estática. Então, se prepare que a aula vai ser longa. A gente vai decompilar esse aplicativo e fazer engenharia reversa na prática para burlar essas proteções e identificar várias outras vulnerabilidades. Só que para isso, a gente precisa instalar algumas ferramentas. Bom, então vamos lá, decompilar o nosso aplicativo do Solid Bank. Então, para isso, eu vim até aqui para o meu Kali Linux, porque a gente vai precisar instalar essas ferramentas para fazer essa decompilação e análise desse código. Inclusive, se você não tem o Kali Linux instalado ou não sabe instalar o Kali Linux, eu vou deixar na plataforma de ensino da Solid, aqui desse workshop, um link para a nossa aula de instalação do Kali Linux lá do curso de Introdução ao Hacking Pentest, que também é um curso totalmente gratuito e você pode fazer, caso você se sinta um pouco perdido aqui nesse workshop. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria passar para vocês uma base do que é o APK. E o APK é basicamente um instalador, é um pacote utilizado para instalar aplicativos no sistema operacional Android. Ele é como se fosse um executável, um MSI do Windows ou um DMG no macOS. Ele é utilizado basicamente para instalar um aplicativo no sistema operacional do dispositivo Android. Só que por trás dos panos, o APK é basicamente um arquivo compactado, como se fosse um zip. Tanto que, dentro aqui do meu Kali, se eu utilizar o comando file no arquivo, solidbank.apk, eu transferi o APK aqui para o meu Kali Linux e com o comando file eu consigo ver qual é o tipo desse arquivo. Ele é do tipo Android Package, né? Android Package Kit, né? São as siglas do APK. Só que se eu utilizar a ferramenta unzip, eu consigo basicamente descompactar esse arquivo compactado, como se fosse um zip, e ter acesso a diversos arquivos desse aplicativo, inclusive o código-fonte desse aplicativo. Então agora eu tenho todo o aplicativo aqui parcialmente decompilado. Se eu utilizar o ls-la, eu consigo ver todos os arquivos dentro daquele package, dentro daquele pacote. Então aqui a gente vai ter o Android Manifest, que é o XML, o arquivo que vai descrever as informações essenciais daquele aplicativo. O nome do aplicativo, a versão, né, as permissões que o aplicativo vai precisar, se ele vai precisar utilizar a câmera, se ele vai precisar utilizar o microfone, os componentes desse aplicativo e outras configurações. Então, o Android Manifest vai ser utilizado para dizer para o Android como que ele vai, de fato, instalar aquele aplicativo corretamente. No MetaInf, você vai ter informações de assinatura desse APK, desse aplicativo. Então, originalidade, integridade daquele aplicativo. E nesses classes.dex, né, a extensão dex significa Dalvik Executable, né? Então é todo o bytecode, todo o código já compilado desse aplicativo. É o bytecode que vai ser utilizado pelo ART, né, o Android Runtime, né, para ser executado no dispositivo Android. Então, dentro desses dex, está ali todo o código que o desenvolvedor desse aplicativo programou. Toda a comunicação com o back-end, as variáveis, enfim, está tudo ali. Inclusive, por exemplo, está ali, né, programado a proteção anti-root. A gente consegue analisar como que isso é feito. Só que, como eu mencionei, o DEX está em bytecode, ou seja, é código de máquina. A gente não consegue ler isso aqui. Se eu der um cat no classes.dex, eu não consigo entender nada. Isso aqui é byte. Mas, assim como no caso de executáveis, você consegue sim ter uma representação legível daquilo, no caso de binários de computador, né? Um executável ou um binário ELF do Linux, a gente consegue traduzir aquilo ali, né? Ver aquilo ali no formato de assembly, no formato legível. E no caso dos aplicativos, dos códigos .dex, a gente consegue sim também ter uma visão de baixo nível daquele código, daquele bytecode, né, que são os códigos Smalley, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, analisando um pouco mais da estrutura de diretórios e arquivos aqui
do APK, a gente tem o lib, onde vai guardar ali os pacotes, né, as bibliotecas nativas utilizadas por esse aplicativo. O res, que são os resources, ou seja, as imagens, as strings, tudo, né, que aquele aplicativo utiliza. E, enfim, temos outros arquivos aqui de propriedades do Google Play Services, né, e do Firebase, que é basicamente um banco de dados que o aplicativo consulta, né. Então, a partir daqui, a gente já consegue ter uma ideia, né, do app, né. Inclusive, dentro desse DEX, a gente já tem acesso a todo o código, a gente só não consegue ler. E é por isso que a gente vai utilizar uma ferramenta agora que basicamente tenta traduzir esse bytecode para uma linguagem legível, Java, né. Então, a gente vai traduzir isso para um pacote jar, um pacote onde a gente vai conseguir ler, né, esse código em Java, e com certeza com isso a gente vai conseguir entender, né, e pegar muito mais informação desse aplicativo. Então, beleza, para instalar essa ferramenta, eu vou utilizar o apt update aqui no meu Kali Linux para atualizar os pacotes os repositórios, né, do apt aqui no meu Kali, e vou utilizar o apt install d2j dex to jar. Então, eu vou realmente traduzir o arquivo DEX, o bytecode que é executado ali no Android Runtime, para um pacote jar, ou seja, eu vou conseguir utilizar, né, por exemplo, um editor, né, de código Java para ler o código desse aplicativo de uma forma muito mais legível. É óbvio que essa tradução não é 100%, né? Durante esse processo de decompilar, traduzir e colocar para a gente ali uma representação do código legível, a gente pode perder muita coisa e muita coisa pode ficar muito confusa. Mas, com certeza, é muito melhor do que ler todo o código ali no formato Smalley, por exemplo, que é um formato de leitura mais de baixo nível. Então, vamos instalar a ferramenta. Na verdade, a instalação é apt install dex to jar, sem o D2J. Né? D2J é como você chama a ferramenta depois já de ter instalado. Então, beleza. No meu caso, que já estava instalado, então não precisou passar por todo o processo. No seu caso aí, vai carregar ali, fazer o download e a instalação, e você vai ter a ferramenta. Dando um clear aqui, eu vou utilizar o D2J-dex to jar e vou passar o APK, né? Então, eu poderia também passar o arquivo DEX, mas no caso aqui eu posso passar o APK, ele já vai fazer o processo ali de decompilar, né, de traduzir para um pacote jar de todo aquele APK, de todos os DEX, beleza? Então, vou passar aqui solidbank.apk, dando um Enter, vou esperar um pouquinho e ele vai fazer a tradução. Beleza, e ele criou aqui para mim um pacote chamado solidbank dex2jar.jar. E esse .jar é um pacote, né, onde ali dentro existem, né, todos os componentes de um código Java, de um pacote jar. Então, eu consigo utilizar uma IDE para ler esse código. Então, vou instalar aqui o apt install jd-gui. E utilizando esse comando, jd-gui no solidbank dex2jar.jar, eu vou ter aqui no Java Decompiler todo o conteúdo do código desse meu aplicativo. Aqui em com app solidbank, eu tenho todas as classes, todos os arquivos desse aplicativo. Então, olha só, eu tenho aqui bank login, né, bank adapter, approve beneficiary, dashboard. Olha só o que a gente encontrou aqui: emulator detector test, ou seja, onde é feito a detecção se o aplicativo está rodando no ambiente emulado. Enfim, eu vou ter aqui basicamente todo o código desse meu aplicativo. Mas vocês podem ver que o código não é tão legível assim, né? Então, alguns códigos você consegue ler de melhor forma. Olha só, esse aqui foi muito bem traduzido. Ele me mostra até os parâmetros que ele passa para a API. Olha só, balance, account number, username, isadmin. Olha só que interessante. Então, isso aqui vai nos ajudar muito quando a gente estiver fazendo uma análise dinâmica desse aplicativo, estiver de fato analisando o app ali em funcionamento e tentando burlar suas funcionalidades e encontrar vulnerabilidades. Beleza, agora a gente tem boa parte do código totalmente legível para a gente conseguir analisar e entender mais como que funciona esse aplicativo. Só que para modificar esse aplicativo e burlar essas proteções de anti-root e qualquer outra proteção criada por esse código, a gente precisa ir um pouco além.
Para modificar o aplicativo, a gente tem que literalmente alterar os bytes daquele binário. Então a gente precisa decompilar esse aplicativo de uma outra forma. Decompilar ele de uma forma com que a gente consiga ver uma representação um pouco mais de baixo nível. O código Smiley seria como se fosse o assembly desse aplicativo. E a partir daí a gente vai conseguir, de fato, modificar esse código para burlar a detecção de anti-root ou qualquer outro fluxo de bloqueio do aplicativo. Beleza, então agora vamos instalar e utilizar uma ferramenta onde vai nos permitir decompilar o APK novamente, só que agora no formato Smiley. A gente vai conseguir ler de fato o que está programado ali. Claro que não vai ser numa linguagem tão legível assim, mas a gente vai conseguir modificar aquilo e recompilar esse APK, num APK novo, assinado, onde a gente vai utilizar no nosso emulador e conseguir fazer o bypass dessas proteções contra ambiente emulados, contra ambientes roteados. Então vamos lá, apt install apktool, no meu caso aqui já está instalado, e eu vou utilizar o apktool D de decompile, passando o caminho para o meu APK, que é solidbank.apk. Dando um Enter, ele já vai criar uma pasta com todo o código. Então, entrando nessa pasta, eu tenho aqui todo o código do meu aplicativo na versão Smiley. Então, se eu entrar aqui nas pastas, olha só, no caso, não é essa, Smiley Classes 3, vamos ver, aqui CDApp, CD SolidBank, olha só, eu tenho aqui todos aqueles arquivos ali, né, com as funções do aplicativo, eu tenho aqui na sua versão Smiley. Então, se eu dar um cat aqui no get transactions.smiley, eu vou ver de fato o código do aplicativo, só que numa versão bem menos legível, né, de mais baixo nível. Olha só. Só que, né, levando como referência o código em Java que a gente já obteve acesso, a gente consegue, né, ir chegando ali nos pontos onde a gente quer modificar e modificar diretamente lá no código Smiley para depois recompilar o aplicativo. Então vamos lá. Nosso objetivo aqui é fazer o bypass da proteção contra ambientes roteados, né? Então eu preciso entender em que momento no código o aplicativo está fazendo essa verificação. Entendendo como que ele faz essa modificação, eu vou conseguir entender também uma forma, né? Vou conseguir achar uma forma de modificar o Smiley para que com que ele não consiga de fato identificar que é um ambiente emulado, um ambiente roteado. Beleza? Então, primeiro a gente precisa entender como que o aplicativo inicia, até porque logo no início ele já faz essa verificação. E com o código decompilado pelo apktool, a gente tem acesso ao Android Manifest. Se eu der um cat aqui no Android Manifest, eu tenho acesso a esse código totalmente legível, né? Então eu vou até abrir ele, deixa eu open, vou abrir ele com um editor de texto para a gente conseguir entender melhor na sua estrutura. Então aqui dentro ele vai definir como que o aplicativo vai ser instalado e também como que o aplicativo vai iniciar, né? Quais que são as activities ali daquele aplicativo, né? Quais que são as telas desse aplicativo, né? Então aqui no Android Manifest você pode ver que ele já define um monte de telas, né? Então tem Reset Password, View Beneficiary, Approve Beneficiary, essas são as activities. E a activity principal, né, é a que existe aqui no Intent Filter, o Action Main. Né? Então, descendo aqui embaixo, eu tenho essa activity como a inicial. Então, ela é a main activity, ela vai ser executada assim que eu abrir o aplicativo, e o nome dela é Splash Screen, que é justamente aquela tela que abre ali quando eu clico para iniciar o aplicativo. Aqui embaixo a gente tem outras configurações também, olha só, configurações do Google Firebase. Inclusive aqui no Android Manifest é um ótimo lugar para você verificar sempre se existem chaves de API, secrets, né? Então, chaves sensíveis, né? E isso já configuraria uma vulnerabilidade grave, né? E isso pode acontecer, o desenvolvedor definir uma variável aqui com uma informação de um secret, de uma chave, de uma API, né? Para acessar um banco de dados, para acessar algum serviço, e isso é realmente grave. Nesse caso aqui, nada relevante, mas a gente já sabe, né, que o principal aqui, o main activity, né, a atividade inicial desse nosso app é o splash screen. E
muito provavelmente depois ele vai para o main activity, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui pelo nossa JD GUI. Então vamos lá, splash screen e beleza. Ele inicia aqui no onCreate, né? Dá um start activity intent, né? Esse intent aqui é o main activity, né? E depois dá um finish no splash screen, beleza. Então ele vai para o main activity. Vamos dar uma analisada aqui no main activity, o que acontece, né, no fluxo de execução. Então aqui no onCreate, né, ele já começa a fazer algumas verificações. E olha só que interessante, logo no início a gente já consegue identificar a API, né, que é utilizada como back-end desse aplicativo. Então a gente nem conseguiu ainda interagir com o app no nosso ambiente emulado, mas a gente já consegue algumas informações. Então, tendo a API aqui, eu já posso elevar esse teste para um teste diretamente nesse servidor web. Eu já posso fazer diretamente um teste fazendo requisições a essa API, aos endpoints. Até porque, através das outras classes aqui, eu consigo entender como que esse app está fazendo ali as consultas a essa API. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em Send Money, nesse caso aqui ele faz algumas verificações de sensor e tal. Vamos ver aqui outras funções. View Balance. Olha só, ele faz uma requisição aqui, né, na verdade, aqui para a API Balance in View, né? Ele pega o API URL ali do Get Shard Preference, faz uma requisição para ali. Olha só, eu consigo, através do código, analisar como que ele faz essas consultas. Enfim, para não sair do nosso objetivo aqui, vamos voltar no main activity e identificar como que ele faz a verificação se o sistema está rodando no ambiente, né, se o aplicativo está rodando num sistema roteado. Então vamos lá. Primeiro, ele verifica aqui com a função isDebuggerConnected, né? Então ele mostra ali na tela, né, se tiver ali um debug da VM, ele verifica se é um emulador. Só que o interessante é que ele faz essas verificações, só que ele não dá um finish. Ele só vai dar um finish se o ambiente for roteado. Olha só, ele verifica aqui se o debugger está rodando, verifica se o ambiente está roteado, né? Is device rooted. Inclusive eu consigo ver o conteúdo dessa função clicando aqui em cima. Então ele tem diversos métodos e qualquer um retornando true, ele retorna true nessa função e, né, retornando true, ele mostra na tela que o telefone é roteado e dá um finish. Então, nesse caso aqui, se a gente modificar esse código para com que ele não execute essa função finish, a gente consegue fazer o bypass da detecção, né, se o ambiente é emulado, se o ambiente é roteado. E existem infinitas formas de fazer isso quando a gente tem total controle sobre o aplicativo. Como eu mencionei, o aplicativo está rodando na nossa máquina, no nosso dispositivo. A gente tem acesso ao código, é um client. Então a gente pode modificar esse código de diversas formas. Então, no caso aqui, eu posso modificar, por exemplo, essa função isDeviceRooted. Aqui no caso ele está dando um return né, se o check method 1, 2 ou 3 retornar true, ele vai dizer que o device está roteado, o dispositivo está roteado, e não vai deixar com que eu prossiga no código, porque ele vai entrar naquela condição e executar o finish. Então eu poderia modificar, implementando aqui um return antes desse, para dizer que o return é false, né? Ou modificar, né, cada função dessa aqui, enfim, né, são diversos cenários. Ou poderia modificar diretamente o main activity, né? Modificar diretamente essa condição. É uma forma também. Então vamos lá. Pelo código em Java aqui, a gente já conseguiu ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então lá no código Smiley, aqui no código decompilado, eu posso simplesmente procurar essa função. Então vou dar um grep-ir isDeviceRoot. Olha só, encontrei, tá aqui root util. Aqui ele chama a função. No dashboard, olha só, ele verifica também. Então vou modificar diretamente no root util. Só que antes de fazer essa modificação, eu vou decompilar esse APK novamente, para que ele não faça a decompilação utilizando os resources, né, as mídias, né, o Android Manifest, porque quando eu recompilar ele novamente, eu vou ter problema. Então, essa é uma forma mais fácil de fazer a modificação do código Smiley. Então, vou dar um "-d", "-f" para forçar. Vou voltar aqui para trás. "-d" para decompilar, "-f" para forçar. Vou até apagar, na verdade, essa pasta. "-d", "f", "-r", e aqui eu vou passar o aplicativo. APK,
Então ele vai fazer todo o processo ali de decompilar, só que agora ele não fez, não decompilou ali os resources, tanto que se eu der um cat no Android Manifest, olha só, não consigo mais ler. Mas isso aqui é melhor quando eu for de fato recompilar o aplicativo. Então vou dar um grep-r no is device rooted, olha só, então vou modificar diretamente esse smile. Vou utilizar o nano para modificar. E aqui eu tento identificar em que momento eu posso fazer essa modificação. Então no check root method 1, olha só, ele faz aquela primeira verificação. Aqui eu tenho constructor, tem o método 2, eu tenho o método 3, e aqui no final eu vou ter a função isDeviceRooted. Bem no finalzinho, olha só, ele dá um return. Ele faz toda a verificação, né, toda a condição ali se as verificações retornaram true, e no final, se qualquer uma retornar true, ele retorna true no isDeviceRooted e bloqueia a execução do aplicativo. Eu vou fazer aqui uma modificação logo no início, dizendo que a variável v0, const 4, v0, vai receber o valor de false, ou 0. E vou dar um return v0. Aqui no final, ele já está dando o return v0, só que depois de fazer toda a verificação das funções. Eu estou adicionando um return antes dele fazer essas verificações. Então, ele vai retornar assim que entrar nessa função false. Ou seja, eu vou conseguir burlar a proteção anti-root desse aplicativo. Vou salvar isso aqui. E agora eu vou recompilar esse APK. Então, eu vou utilizar o apk-tool com a função com o parâmetro b e vou passar o caminho da pasta SolidBank. Opa, dá um cd para trás aqui. apk-tool b SolidBank, e eu vou passar aqui o nome desse arquivo, vou chamar ele de solidbank-modified.apk. Beleza, estou criando um novo aplicativo com aquele código Smile modificado, né, para burlar o fluxo de execução daquela função de verificação se o ambiente é roteado, né? E agora eu preciso assinar esse aplicativo. Por quê? Porque é um requisito do sistema Android que o aplicativo, que o APK, seja assinado digitalmente, né, para fazer toda a verificação de integridade, por exemplo, até versionamento de aplicativos. Então a gente precisa, de fato, assinar esse aplicativo, seguir todo o padrão ali de assinatura, como a gente faria num aplicativo, né, que a gente estivesse, por exemplo, desenvolvendo, né? A gente precisa fazer isso para com que a gente consiga instalar esse aplicativo no nosso ambiente emulado, mesmo que ele esteja roteado, para aí sim a gente conseguir rodar tudo ali bonitinho e de fato conseguir fazer o bypass daquelas proteções. Então, para assinar o aplicativo, a gente tem que criar um key store, uma chave criptográfica, uma chave privada para assinar o aplicativo, o APK. Então, para isso a gente vai utilizar o key2, -genkey para gerar, né, um par de chaves. Key store, a gente vai passar o nome da chave do key store que a gente vai criar, vou chamar de solidbank.jks. O algoritmo, keyalg RSA, o algoritmo da chave, né, da criptografia. O tamanho, key size 2048, padrão. E a validade, validity, vou colocar aqui 10.000 dias, né? E um alias, né, que é um apelido dessa chave, vou chamar de SolidBank também. Dando Enter, ele vai pedir uma senha, vou colocar qualquer senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai pedir mais algumas informações, posso deixar tudo em branco, e no final dar um Y aqui, para ele aceitar, e ele vai criar esse meu key store. Né? E logo em seguida, a gente vai utilizar essa chave para fazer a assinatura do APK. Então, eu vou utilizar o APK Signer, vou instalar ele aqui. Ok, APK Signer, sign, vou passar a chave, no caso solidbank.jks, e também vou dar um novo APK assinado, vou chamar de signed solidbank.apk e vou passar aqui o solidbank modified. Dando um Enter, vou precisar passar a senha ali do keystore e beleza, assinou. Inclusive eu posso utilizar o APK Signer para verificar se foi realmente assinado. Então, verify signed solidbank e foi de fato assinado. Então agora eu posso pegar esse sign de solidbank.apk e instalar ele no meu dispositivo modificado para verificar se a gente conseguiu de fato fazer esse bypass. Beleza, agora é a hora da verdade. Já transferi o arquivo ali do signed solidbank apk
aqui para minha máquina principal, onde está rodando o Genymotion, e no meu Genymotion eu estou com o SolidBank antigo, na verdade o SolidBank original, com a proteção anti-root ativada. Inclusive, eu tentei abrir ele aqui e ele já me bloqueou. Vamos instalar agora o Sign de SolidBank, a gente poderia instalar com ADB, ou então, no caso do Genymotion, só arrastar para cá e ele também vai fazer a instalação, dá um OK. Install anyway, seria como se eu estivesse atualizando o aplicativo, e olha só, conseguimos fazer o bypass da proteção anti-root do aplicativo. Fenomenal. A gente decompilou o aplicativo, a gente fez análise de código, a gente modificou esse código, a gente recompilou o aplicativo no novo app, a gente assinou esse app e agora a gente de fato conseguiu burlar essas proteções. E agora que a gente consegue interagir com o SolidBank no nosso ambiente emulado, a gente pode começar a explorar as funcionalidades do aplicativo para identificar mais vulnerabilidades. Beleza, agora a gente já pode interagir com o aplicativo, então vamos entender aqui como é que ele funciona. Vamos fazer um sign up, criar uma conta pra gente. Username Luiz, colocar uma senha qualquer aqui, sign up. Beleza, criei uma conta. Já identifiquei que ele está mostrando na tela, né, as mensagens ali que ele recebe do back-end, ou seja, isso já é uma vulnerabilidade, já é um ponto inseguro de expor para o usuário informações ali sobre o funcionamento, sobre a comunicação do app com o back-end, mas tudo certo. Luiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Beleza, estou logado na minha conta. E aqui eu já tenho algumas opções, olha só, tenho o meu perfil. Luiz, eu já criei a conta e já tenho $10.000. Olha só que legal. Eu tenho o número da minha conta. Eu tenho uma configuração no meu perfil dizendo que eu não sou o admin, né? Meu nome. Tenho outras opções aqui. Meu perfil. Posso resetar minha senha. Olha só. Posso ver os meus beneficiários, ou seja, os meus contatos. Posso adicionar um contato. Posso transferir dinheiro, né? Mas primeiro eu preciso adicionar um contato. E My Balance, né? O meu saldo aqui no banco. Esse banco aqui é fenomenal. A gente já cria conta já com $10.000. Olha só. O histórico de transação. Aqui eu posso aprovar os beneficiários, ó, só que somente os admins conseguem. E no Currency Rates, olha só, ele me redireciona aqui para dentro do site do Banco da Coreia do Norte, do Banco CN, que é o laboratório lá do curso de introdução ao Hacking Pentest. Então, legal, tem uma ligação entre os dois labs aí, né, um crossover do introdução ao Hacking Pentest e do workshop Android Pentester. Beleza, agora, tendo acesso ao aplicativo, né, tendo como interagir com o aplicativo, a gente pode já começar a identificar outras vulnerabilidades mais sérias quando a gente está falando de aplicativos Android, aplicativos mobile no geral. Então, um ponto que eu já identifiquei assim que a gente fez o login foi aquela mensagem de log que ele me mostrou ali como se fosse o resultado da consulta à API. Então, a gente pode utilizar no terminal o ADB Logcat para saber como que o aplicativo está tratando os logs, né, do fluxo de execução do app. Por quê? Os logs de um aplicativo, aqui, como a gente faz utilizando o parâmetro logcat do ADB, qualquer aplicativo com permissão nos logs consegue ler. Então, se eu tenho um dispositivo, por exemplo, vamos supor que o Facebook está passando ali um token de acesso ou as minhas credenciais via log, né, para o meu dispositivo. Um outro aplicativo, um aplicativo malicioso ou um aplicativo com essa permissão, permitiria com que alguém tivesse acesso a essa informação, né? Obviamente, alguém que tivesse acesso ao meu dispositivo, seja por um ataque ou seja um acesso físico àquele dispositivo Android. Então, isso é inseguro. E por isso, se a gente fizer uma busca aqui no ADB Logcat, né, e fazer uma ação aqui no app, por exemplo, vou dar um logout, ele vai mostrar aqui um monte de log para mim na tela. Posso dar até um filtro aqui, grip SolidBank, para tentar, né, pegar o ID do processo. Então, por exemplo, esse ID aqui, 1785, ou melhor, a gente pode até iniciar um processo novo para a gente ver como que esse aplicativo está fazendo a autenticação, né, com a nossa conta. Vou abrir aqui o ADB Logcat e abrir o aplicativo logo em seguida. Ele fez diversas
diversos logs aqui, né? Olha só. E agora vamos fazer o login para ver como é que ele faz isso. Luiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um login. E olha só, ele logou um monte de coisa aqui. Vamos ver se nesse meio tem alguma informação sensível. E olha, logo de cara a gente já encontra aqui um Access Token. O que é isso aqui? Isso aqui é um token de sessão. É um token que me dá acesso ao ambiente autenticado com a minha conta. Isso aqui é um JWT. Inclusive, se eu copiar esse JWT e utilizar uma ferramenta, por exemplo, como o JWT.io, eu consigo, colando ele aqui, eu consigo ver o conteúdo dele. Então, username Luiz, isadmin false, e aqui tem um timestamp, né? Esse IAT, na verdade, é a identificação ali, o tempo, né, o horário, a data que eu criei esse token. E esse token é assinado por uma chave lá no servidor de back-end. Né? Então, beleza, eu tenho acesso aqui, né, ao conteúdo desse token. Só que se eu modificar ele, eu não consigo enviar ele para o servidor e autenticar, por exemplo, com outro usuário, modificando isso aqui para, por exemplo, admin, porque eu não vou conseguir criptografar, assinar esse token da forma como o servidor faz com a chave privada. Então, eu tenho acesso às informações que esse token carrega, mas não consigo modificar ele. E eu só vou conseguir modificar se de alguma forma eu souber o secret, né? Esse secret que a gente coloca aqui como assinatura do token. Então, não temos muito o que fazer nesse momento aqui. Porém, só desse token estar sendo logado aqui no Logcat, eu sei que algum aplicativo, né, um outro aplicativo dentro desse dispositivo, poderia ter acesso a isso e através desse token, principalmente porque esse token não tem tempo de expiração, aparentemente, a gente conseguiria pegar esse valor para fazer um acesso diretamente àquela conta ali através da API, ou forçar esse acesso a partir da modificação do aplicativo ou da modificação dos arquivos desse aplicativo. Lembra que eu falei para vocês que com a DB a gente consegue pegar uma shell dentro do dispositivo Android? Esse é um ponto muito importante também no processo de um pentest no aplicativo. Se eu utilizar o DB Shell, eu consigo uma shell dentro do aplicativo Android, indo na pasta Data, eu tenho acesso à lista de todos os aplicativos. E o nosso foco aqui, obviamente, é o aplicativo do SolidBank, com.app.solidbank. Aqui dentro, CD. Aqui dentro você vai ter todos os arquivos referentes ao aplicativo Android. E aqui dentro a gente tem o Shared Prefs, né, o Shared Preference, que é uma pasta que guarda arquivos XML com valores. Então você consegue guardar valor ali dentro. E o ponto inseguro aqui é se em algum momento o aplicativo guardar um valor sensível dentro da Shared Pref. Por quê? Porque qualquer aplicativo que tenha essa permissão vai conseguir consultar essa informação. Então, por exemplo, vamos supor que você perde o celular, ou você é assaltado, você é roubado, furtado, e o cara consegue entrar ali, né, pelo seu celular, nessas pastas, e conseguir acesso aos seus dados de login, a sua sessão ativa dentro dos seus aplicativos, né? Então, por isso que informações sensíveis, principalmente credenciais de login, sessão, token de sessão, access token, né, chaves de API, qualquer secret, qualquer informação sensível não pode ser armazenada no Shared Prefs. Se eu der um LSLA aqui, eu já vejo alguns arquivos interessantes, como por exemplo o JWT XML. Então, dando um cat nesse arquivo, eu tenho em texto plano o access token, ou seja, a sessão autenticada com a minha conta. Então, através desse token aqui, eu consigo logar na conta do Luiz, independente do dispositivo. Se eu copiar isso aqui e fizer uma requisição lá para a API, para, por exemplo, fazer uma transferência da conta do Luiz para uma outra conta, eu consigo, porque é uma sessão ativa. Eu não preciso nem da credencial daquele usuário. Então, isso aqui já é uma vulnerabilidade, já é uma falha de segurança. Inclusive, um reporte desse em programas de bug bounty pode te render aí alguns milhares de dólares, dependendo do programa. Então, esses pontos que normalmente os desenvolvedores deixam passar, acaba sendo um prato cheio para um pentester, acaba sendo um prato cheio para quem gosta de programas de bug bounty também, porque muita gente acaba
só focando em aplicações web, focando em domínios, né? E o aplicativo está lá, cheio de vulnerabilidade. É muito comum você ver aqui dentro do Shared Paths informações como chaves de API, né? Por exemplo, chaves ali de acesso ao Firebase, chaves de acesso da AWS, chaves de acesso à API do Google. Isso acontece, né? E é algo que está ali, né? Para qualquer usuário daquele aplicativo, aquela informação fica ali. Se você, né, colocar um emulador, ter acesso ali às informações, ou decompilar o APK, ou ter acesso aqui pelo dispositivo a esses arquivos e ter acesso a uma chave dessa, você encontra uma falha extremamente crítica. Enfim, tem outras configurações aqui, a URL da API, banco CN na porta 880, né? Tem aqui o WebView Chromium Prefs também. Beleza. Bom, a gente já fez o bypass do anti-root, né? E agora que a gente consegue interagir com o aplicativo, a gente pode testar a interceptação do tráfego desse app com o Burp Suite. Então, vamos fazer isso agora. Vou abrir o Burp Suite, Community Edition. Da mesma forma, iniciar o Burp. Beleza. Já estou interceptando ali. Vou configurar aqui no meu dispositivo o proxy local 10.0.3.2 na porta 8080. Vou salvar e vou fazer alguma operação aqui, por exemplo, ver o meu perfil e lá no Burp, olha só, eu vejo a requisição que foi feita. Olha que legal. Então já consigo interceptar, já consigo fazer uma análise mais profunda do aplicativo, principalmente junto com a comunicação dele com o back-end. Então no cenário aqui, por exemplo, de adicionar um beneficiário, vou fazer um teste aqui, clicar para adicionar, ele deu um success, né? Vamos ver no Burp. Ele fez uma requisição e olha só que interessante. Na requisição, ele envia uma requisição JSON, né, um API REST, só que aqui ele coloca Enkidata, ou seja, os parâmetros estão sendo criptografados e as respostas do back-end também estão criptografadas. Então aí a gente entra em outro problema. Como que a gente vai conseguir manipular e testar o back-end se os parâmetros que ele envia para o back-end estão criptografados? Bom, pela lógica, se o aplicativo está criptografando algo e mandando para o back-end, a gente tem acesso ao código do aplicativo, então a gente tem acesso à chave que ele utiliza para fazer essa criptografia. Isso aqui não é um simples Base64. Inclusive, se a gente utilizar aqui o próprio decode do Burp, a gente não consegue ter acesso aos parâmetros utilizados. Porém, como a gente tem acesso ao código, a gente pode analisar o que acontece. Então, no código aqui, vamos exatamente na função que a gente utilizou. Então, na função de adicionar beneficiário. Logo aqui embaixo, olha só, ele chama essa função encrypt decrypt para criptografar o JSON e colocar o valor no Enkidata. Então, vamos ver o que tem dentro dessa função. Olha só, encrypt string, aqui embaixo ele faz a criptografia passando o secret. E o secret está logo aqui em cima. Então a gente já sabe a chave que é utilizada para criptografar o parâmetro que é enviado para o servidor. E, obviamente, a mesma chave é utilizada para descriptografar a resposta do servidor. Então, o secret é amazing. Então a gente acabou de encontrar mais uma vulnerabilidade, né? Um secret hard-coded no código do aplicativo. E isso é muito comum. Fazendo a decompilação de um APK, pode ser que você encontre chaves até de acesso a ambientes de cloud, AWS, Azure, enfim, né? Então, isso é muito perigoso. Beleza, agora que a gente tem o código do aplicativo com suas funcionalidades, a gente tem a chave que é utilizada para criptografar, descriptografar toda a comunicação com a API, a gente já tem uma visão detalhada do aplicativo, a gente já conhece as suas funcionalidades, a gente já identificou vulnerabilidades, a gente já fez o bypass de proteções. Então, a gente está pronto para a próxima etapa, que é a análise dinâmica, que inclusive permitiria a gente fazer o bypass dessa proteção anti-boot e outras proteções também. Mas principalmente, quando a gente vai interagir em tempo real com o aplicativo e explorar vulnerabilidades em suas funcionalidades. Então, na próxima aula, a gente vai finalmente hackear
o back-end do SolidBank. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de fazer a matrícula nesse workshop pela plataforma de ensino da Solid. A matrícula é totalmente gratuita e por lá você vai ter acesso ao link de download do SolidBank e também a outras informações adicionais. E principalmente o certificado de conclusão do workshop. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima aula. Falou!